Apóstolo Paulo, ele escreve à igreja e ele diz: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escrevas, porque vocês já devem saber que o Senhor, ele virá como um ladrão, quando ninguém espera, quando ninguém esteja esperando, é o momento que ele volta, é o momento que ele estará voltando. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que vos surpreenda como ladrão. Vós sois filhos da luz e filhos do dia. E ele diz: não durmamos, pois, como os demais. Não estejamos sonolentos, dormindo como os demais. O grande problema que nós estamos vivendo nesses dias é que estamos dormindo, estamos sonolentos e não estamos nos apercebendo de como o inimigo ele vem trabalhando e como ele está se articulando. Mas para isso nós precisamos nos encorajar, precisamos buscar em Deus o direcionamento, como vivermos nesses dias, como vencermos esses dias. No versículo 12 em diante diz assim: preceitos diversos. E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam e vos ensinam, aqueles que estão lhe ensinando nesse tempo, aqueles que estão trazendo a palavra de Deus a cada um de vocês. Então, o que se recomenda a praticar em dia como esses que nós estamos vivenciando? O que nós vamos viver em dias difíceis? O apóstolo Paulo diz: olha, sobre a vinda de Cristo eu não preciso vos escrever mais. Vocês já sabem que devem estar preparados, que devem saber que Jesus voltará e voltará como um ladrão, no momento que ninguém está esperando, porque se o pai de família soubesse o horário que chega o ladrão, ele esperaria, ele manteria a vigília e esperaria o ladrão e não seria surpreendido. Então o Senhor diz: olha, vocês sabem que a volta de Cristo será como o ladrão, quando ninguém está esperando. E Paulo diz: olha, haverá um tempo que todos vão falar: olha, realmente chegamos agora a um tempo de paz. Graças a Deus estamos em paz. O que mais estamos orando hoje é para que haja paz, para que haja tranquilidade. E os grandes líderes mundiais, eles estão dizendo: nós vamos conseguir um tempo de paz. Nós vamos nos articular e haverá uma paz sobre o mundo. Mas a palavra do Senhor diz: quando eles vos disserem: olha, chegamos a um tempo de paz, estamos vivendo um tempo de paz, virá uma repentina destruição. Então são os sinais que nós devemos observar, olhar e buscar. Então a palavra do Senhor está dizendo para que ouça aqueles que vos ensinam, aqueles que zelam pela sua alma, aqueles que trazem o ensinamento, para que você sempre esteja buscando. Versículo número 13 diz: e os que tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentei os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dá a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. E no versículo de número 16, ele diz assim: regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Aonde buscar esta paz? Apóstolo Paulo está dizendo: olha, não haverá paz no mundo.
Quando eles disserem que há paz, não haverá paz. Haverá repentina dores, choro. Mas ele também diz que haverá paz entre vós, entre aqueles que confiam no Senhor, aqueles que buscam o Senhor. Salmo de número 16, versículo 11, abra a tua Bíblia, diz assim a palavra: far-me-ás ver a vereda da vida na tua presença, a fartura de alegrias, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Me faça ver as tuas veredas. Me faça ver a vida na tua presença. Porque na tua presença há fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, onde buscarmos esta paz que o mundo não pode nos dar, o mundo não pode nos entregar. Ninguém pode roubar aquilo que Deus já entregou aos seus filhos. Aquilo que Deus tem nos dado, tem nos preparado, nada pode nos roubar. Estamos vivendo um tempo em que buscamos paz, buscamos alegria, buscamos um tempo de repouso, um tempo de sossego, um tempo que paramos para meditar na palavra e ouvimos tantas coisas no mundo e nos perguntamos: quando vai parar tudo isso? Quando vamos descansar dessas coisas? Então a palavra, ela nos leva ao quê? A buscar em Deus, a falar com Deus, a crer em Deus, tudo aquilo que Ele tem preparado para que o seu povo possa viver em paz em meio ao caos. Eu digo que algo mais difícil que nós temos hoje, o maior desafio para se viver hoje, é ter paz em meio ao caos. Em tudo isso que está acontecendo, você parar e poder ficar em paz. As pessoas dizem: não, preciso sair, eu preciso viajar, eu preciso tirar uns dias, eu estou muito cansado. E realmente, por mais que nós saímos de um lado para o outro, não há sossego, não há paz. Qualquer lugar que nós vamos, as notícias chegam e nos atormentam. Mas onde descansar? Como vencer tudo isto? Versículo 15 diz assim do capítulo 5: vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. O que nós temos percebido nesses dias que o mal, ele está rodeando. E você é chamado a responder com o mesmo efeito, na mesma maldade, nas mesmas palavras. Como se manter em paz em tempos tão tribulosos como nós estamos vivenciando. Paulo, então, ele escreve esta carta, e ele envia a esta igreja, e no versículo 16 em diante, ele vai começar a nos dar o direcionamento para viver em dias como estamos vivendo hoje. Versículo 16, ele diz: regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Estava ouvindo ainda hoje à tarde, um vereador no Rio de Janeiro, ou vereador e deputado, agora eu não estou bem ao par, ele deu um decreto, ele colocou uma lei no Rio de Janeiro que é proibido ter mau humor no Rio de Janeiro. Como se fosse uma lei, né? Olha, é proibido você ficar de mau humor. É proibido você não ficar alegre. E a pergunta é: como se alegrar em tempos como esses? Mas a palavra do Senhor diz: regozijai-vos sempre, estejais sempre alegres. É possível isso? É possível para aquele que confia no Senhor, aquele que descansa no Senhor. Não é uma lei que vai dizer: olha, agora todo mundo vai sorrir, vocês não têm motivo para chorar,
mas em meio a tudo isso, a segurança que o Senhor nos dá, nos fará sorrir e vencer. O apóstolo ele continua escrevendo, dizendo que orai sem cessar. Versículo 17. Orai sem cessar. Orar sempre. Ter uma vida de oração. Eu sempre digo como nós vamos viver nesses dias. Muitas vezes pensamos, olha, precisamos fazer uma campanha de oração, é muito bom, eu sempre digo que é bom, mas é preciso aprender a ter uma vida de oração. A se levantar pela manhã, falar com Deus, a estar no carro, falar com Deus, estar no seu almoço, no seu trabalho, onde você estiver em comunhão com o Senhor, falando. A oração é falar com Deus. Então, orai sem cessar, orai, não para de orar, não para de se relacionar. Relacionamento é uma amizade de confiança. Pela manhã, tu ouvirás a minha voz. Essa é a palavra do Senhor. O salmista diz, pela manhã, tu ouvirás a minha voz. O Senhor, Ele está com seus ouvidos atento a ouvir o nosso clamor e a nossa oração. Buscar no Senhor, pedir para que o Senhor ouça a nossa oração. No versículo 18 ele diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dai graças. Eu digo que um versículo que faz parte da minha vida aprendi nos momentos mais difíceis da minha vida, todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas. Tem coisas que podem estar acontecendo que me parece mal, mas eu sei que amando a Deus, tudo no final vai cooperar para o bem. Então em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. Tudo que acontece, agradeça ao Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas estão no controle do nosso Deus. Amém? Versículo 19 diz assim, não extingais o Espírito, não se volte, não rejeite o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus, Ele está ministrando aos nossos corações, nós não podemos apagar o fogo. Mantenha sempre acesa esta chama, mantenha sempre aceso a fé, a esperança, sempre confiando, sempre ouvindo a voz do Espírito. O Espírito fala a cada um de nós, o Espírito Santo nos direciona, o Espírito Santo, Ele nos encaminha, Ele vai ministrando. A palavra do Senhor diz que a voz do Espírito, ela vem dizendo, este é o caminho, permaneça nele, não saia dele. Faça isto, não vá por esse lado, não faça aquilo. Então o Espírito Santo, ele vai nos direcionando. Então, ouça a voz do Espírito, não se desvie da voz do Espírito. Versículo de número 20 diz, não desprezeis as profecias. O profeta traz o direcionamento e é o intérprete da vontade de Deus para a terra. Não despreze as profecias. Confie em Deus, creia nos profetas e prosperareis. Confie em Deus. Primeira coisa que nós devemos fazer, confiar em Deus, crer nas palavras proféticas, crer na palavra do Senhor. E aí vamos prosperar, vamos vencer todo e qualquer obstáculo que se levantar. Versículo 21, ele escreve dizendo assim, examinai
tudo, retende o bem. Examinai tudo. Tudo que vier, você examina. Examina. As pessoas dizem, você não pode julgar. Sim, nós temos que julgar. Se serve ou não serve para nós. Não é tudo que serve para nós. Nós temos que examinar e reter só o que é bem. O que não serve, deixa para lá. Não retenha, não fica guardando. Não sejas um depósito de coisas ruins ou negativas. Muitas vezes nós recebemos muitas informações e são desnecessárias. Eu sempre digo que uma criança de 5 anos hoje recebeu mais informação do que Abraão em toda a sua vida. Uma criança de 5 anos, ela recebe mais informação hoje do que Abraão recebeu em todo o seu trajeto, toda a sua vida. Ou talvez até mais do que a geração passada. Hoje a informação é rápida demais, chega rápida. Então uma criança de 5 anos hoje tem muita informação. E nós vamos recebendo muitas informações todos os dias, toda hora. Então não reter, não receba aquilo que não serve, aquilo que não presta. Examinai tudo, retenha só o que é bom. Não sejas um depósito de coisa ruim ou negativa. Versículo 22. Abstendo-vos de toda aparência do mal. Muitas vezes nós pensamos, não, eu tenho que fugir do mal. Nós temos que fugir até daquilo que é aparência do mal. Não é só do mal. Aparentou ser mal, sai de perto. Abstende-vos de toda aparência do mal. Abrir mão não só do mal, mas daquilo que parece mal. Quando vem dúvida, o melhor é recuar e não receber. Se for algo duvidoso, não receba, não abrace, não tome para si. Se é algo que tem dúvidas, vai buscar no Senhor, vai ouvir a voz do Espírito, mas não retenha as coisas malignas. Versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o mesmo Deus de paz santifique em tudo, espírito, alma e corpo. O homem é um ser trino, corpo, alma e espírito. Alma, corpo e espírito. E em tudo sejamos santificados. As nossas emoções, os nossos pensamentos, o nosso corpo, o nosso espírito. Permitir para que o Senhor, Ele santifique todas as áreas da nossa vida. Que nada seja impedido para que o Senhor opere, para que o Senhor cure, para que o Senhor santifique. Corpo, alma e espírito. A cura da alma. Muitas vezes nós buscamos a cura do corpo, a cura do espírito, mas nos esquecemos das emoções. Quantas coisas nos acompanham desde a nossa infância e precisam ser curadas, precisamos ser libertos de traumas que tivemos. Então, em tudo, permita que o Senhor venha nos santificar, em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Apóstolo Paulo diz, olha, eu não vou falar sobre o dia, sobre o tempo, porque o próprio Jesus disse que nem Ele mesmo poderia dizer a que horas viria, quando viria, mas Ele deixa bem claro que viria como um ladrão, como
quando ninguém espera, quando muitos não estão preparados, é o momento que ele chega. Então, como devemos esperar? Como devemos permanecer? Sempre alegres, orando sem cessar, em tudo dando graças, não rejeitando o Espírito Santo, não desprezando as profecias, examinando tudo e retendo só o que é bom, e fugindo da aparência do mal. São atitudes que o apóstolo Paulo, ele vai ensinando como o crente que espera o Senhor deve permanecer. Em tudo, dai graças, buscar, permitir a cura, nas emoções, na alma, no espírito, no corpo, em todas as áreas. Deixa o Espírito Santo trabalhar, deixa o Espírito Santo ministrar, perdoar, ser perdoado, as emoções, os traumas, tudo isso deve ser curado e libertado. É o que nós devemos buscar. Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Quem é que vai entrar no reino dos céus? Aqueles que fazem a vontade do Pai. Aqueles que entendem e buscam e querem agradar a Deus, querem buscar a Deus e saber o que Deus quer de cada um de nós, o que Deus espera de cada um de nós, o que Deus, Ele ministra aos nossos corações. O salmista Davi, no Salmo 143, ele faz uma oração de libertação. Será que o crente precisa de libertação? Será que nós precisamos de libertação? Será que aqueles que esperam no Senhor precisam de libertação? Precisamos. Mateus capítulo 7, ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos que estão na igreja, nem todos que se dizem evangélicos, cristãos, entrarão no reino dos céus. É isso que a palavra está dizendo. Versículo 22, ele diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então Jesus está falando aqui, dizendo: olha, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então a palavra, ela nos leva a uma libertação. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve não para o mundo, mas escreve para a igreja, e diz: olha, vocês devem proceder desta maneira. Vocês não podem parar de orar, orai sem cessar. Tenham um relacionamento com o Pai, fale sempre com o Pai. Busquem tudo da graça. Ele não está falando para o incrédulo, ele está falando para aqueles que conhecem o nome de Jesus. E ele começa a sua carta dizendo sobre o tempo. Eu não preciso falar, porque vocês já sabem. Vocês já sabem que não tem um tempo determinado. E muitos serão enganados. Porque chegará um dia que vão falar: Jesus está lá, Jesus está lá no outro lugar, ou Jesus está aqui. E muitos serão enganados. Muitos serão enganados. Esses dias nós temos que
olhar com cuidado, estarmos atentos a tantas informações que estão surgindo. E mesmo em Israel já estão dizendo: o Messias está chegando. Está chegando o Messias. E muitos cristãos evangélicos estão dizendo: está chegando o Messias. Mas quem é o nosso Messias? Nosso Messias já veio. Nós não estamos esperando a sua volta. Não ele se apresentar, mas muitos serão enganados. Muitos correrão de um lado para outro. É um tempo de buscarmos em Deus. Então é um tempo de libertação. Um tempo de nos libertarmos. O salmista ora por libertação. Salmo de número 143. Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua vereda e segundo a tua justiça. E não entres em juízo contra o teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. O salmista Davi, ele diz: olha, não nos olhe com os olhos de um juiz, porque nos achará em erros, em pecados, mas olhe para nós com misericórdia. Olhe para nós com misericórdia. Versículo 3 ele diz: pois o inimigo perseguiu a minha alma, atropelou-me até o chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Pois que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos, estendo para ti as minhas mãos, e a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desmaia, não escondes de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. Versículo de número 8, ele diz assim: faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio, faze-me saber o caminho que devo seguir. Faze-me ouvir a tua voz pela manhã. Pela manhã, tu ouvirás a minha voz. Falar com o Senhor. Todo dia pela manhã. Senhor, nos ensina o caminho que eu devo seguir. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti eu confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. No versículo de número 9 ele diz assim: livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, fujo para ti, para me esconder, livra-me. Primeiro ele diz: faze-me ouvir a tua palavra, me ensina, me direciona, me dá direcionamento. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, eu fujo para ti, para me esconder. Esses são dias que nós temos que orar, para que o inimigo não nos enxergue. São dias que a nossa oração tem que ser: Senhor, esconde-me. Esconde-me, Senhor. Esconde-me de tanta maldade, de tanto mal, de tanta perseguição que está se anunciando. Versículo 10 ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu Espírito é bom, guie-me por terra plana. Ensina-me. São orações. Me ensina, Senhor, como que eu devo continuar caminhando. Me ensina, Senhor, para que eu possa andar por uma terra plana, para que os obstáculos, aquilo que tem se levantado no dia a dia, Senhor, que seja aplanado, que seja derrubado todos os montes, e eu possa caminhar com mais facilidade. Ensina-me, Senhor, as veredas corretas. Versículo de número 11, ele diz: vivifica-me, ó Senhor,
por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. Tira a minha alma da angústia. Qual é a nossa oração desses dias? Será que nós precisamos ir buscar, como o apóstolo Paulo diz, mas irmãos, acerca dos tempos, das estações, não necessitais que eu vos escreva. Acerca disso, nós não precisamos saber. Sabe, muitas vezes nós queremos saber o que vai acontecer, como vai acontecer, como que vai ser os últimos dias. E muitas vezes nos perdemos em muitos estudos e nos esquecemos de orar, nos esquecemos de nos humilhar, nos esquecemos de nos arrepender, nos esquecemos de pedir cura para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. E muitas vezes queremos saber como vai acontecer, o que vai acontecer, mas é um tempo de ouvir a voz de Deus. É um tempo de não estarmos dormindo, como muitos estão dormindo, como muitos esfriaram, como muitos se esqueceram de Deus, como muitos deixaram de adorar ao Senhor. Então, no versículo 6 do capítulo 5 de Tessalonicenses, ele diz assim: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiemos e sejamos sóbrios. Não é um tempo de dormir. Acorda, tu que dormes. Esta é a palavra para os nossos dias. Acorda, desperta. É um tempo de guerra, é um tempo de lutas, é um tempo de oração, é um tempo de comunhão, é um tempo de buscar em Deus direcionamento. Não é um tempo de perturbação política. Perdemos muito tempo com a política e o mundo não vai mudar, a política não vai mudar, nós sabemos disso. Porque os homens, eles governam por vaidades, eles governam por ganância. E muitas vezes nós queremos que os homens que estão no poder, eles tenham entendimento. Mas a palavra do Senhor diz: o mundo jaz no maligno. O mundo descansa no mal. O mundo está descansando no mal. E Jesus, ele dá uma palavra sobre o seu povo. Estão no mundo, mas não são do mundo. Nós estamos numa passagem por aqui. E essa passagem, ela precisa ser preparada. Nós somos luz, nós somos sal para o mundo. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto a igreja estiver aqui, tudo estará preservado pela nossa intercessão, pela nossa oração. Não é um tempo de estarmos parados, amedrontados, mas é um tempo de buscarmos ao Senhor, é um tempo de orarmos. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Tendo por capacete a esperança da salvação. Não sejamos como os homens que dormem, porque eles dormem nas trevas. A noite simboliza trevas. Eles se embebedam com as riquezas, com o poderio, com tudo isso que nós acompanhamos nos telejornais. Eles se embebedam. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele não está falando de bebida apenas, ele não está falando da noite, ele está falando das trevas e da vaidade, que as pessoas se embebedam, tudo na noite, na escuridão. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé. Como é que nós vamos vencer esse dia? Com fé. O justo viverá
pela fé. Há uma couraça. Nós colocamos algo que nos protege, a couraça da fé. E o capacete, a esperança da salvação. O lugar que o inimigo tem nos atacado é na mente. Por que colocar o capacete e a esperança da salvação? Porque o lugar que o inimigo mais trabalha é os nossos pensamentos. Precisamos do capacete da salvação para resistir o dia mau. Que não entre na nossa mente as palavras que o inimigo ele fica soprando, ele fica ministrando, mas que tenhamos o capacete, a proteção da nossa mente. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Aí ele vai ensinando como viver nesses dias. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dá graça, buscar o Espírito Santo de Deus, são atitudes para vencer o dia que nós estamos vivendo. Quantos creem nessa palavra? Diga, são dias de buscarmos ao Senhor. Não é tempo de dormir, acorda. Esta é a palavra, acorda. Acorda de toda essa feitiçaria que está nos deixando adormecidos e sem entendimento daquilo que está preparado. Então, orai por nós. O apóstolo ele termina no versículo 25, ele diz: irmãos, orai por nós. Orai por nós. Orai um pelos outros. É pressão. É demônios trabalhando contra. Palavras contrárias. É maldade se levantando todo dia. Ore pela sua casa. Interceda. Oração sem cessar. Fale com Deus. Não é parar para orar. Está no carro, vai orando, vai falando com Deus, vai pensando na palavra. Tira um tempo de oração. Às vezes nós chegamos em casa, a primeira coisa que nós fazemos é ligar a televisão e já ouvir uma enxurrada de notícias desagradáveis. Porque o dia ele tem sido dessa maneira, né? Você liga a televisão, hoje você não para diante de uma televisão e sai sorrindo. Você sai sempre triste. Por isso que o deputado no Rio de Janeiro deu um decreto. Ninguém pode ficar de mau humor. Porque ele está vendo todo mundo de mau humor, né? Como é que nós vamos vencer isso? Regozijai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Só o Senhor nos dá motivos para sorrir. O Senhor virá buscar a sua igreja. Nós não passaremos, eu creio, por toda essa tribulação. O Senhor vai levar a sua igreja. O Senhor vai tomar a sua igreja. Antes de todo mal que está programado, que esses homens estão se programando, venha sobre a terra, o Senhor dará salvação à sua igreja. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé, fale com o Senhor nesta noite. O apóstolo Paulo, ele diz: orai por nós. É o que nós devemos fazer, orar um pelos outros. Ore pelo pastor. O pastor ora por vocês. São tempos difíceis. São tempos que o empresário precisa de fé, precisa de determinação. São tempos que a dona da casa, a mãe, os filhos, precisam de sabedoria e de inteligência. É um tempo que precisamos do Espírito Santo de Deus. É um tempo que não podemos desprezar as palavras proféticas.
Esse ano que entramos, vamos adentrar, será o ano de maravilhas. Creia nesta palavra. O Senhor trará maravilhas a esse lugar. O Senhor fará diferença para aqueles que servem e aqueles que não servem. Será um tempo que vamos vencer muitas coisas. Muitas coisas que estão se levantando, nós vamos ver cair por terra. Fale com o Senhor nesta noite. Tome a fé, o capacete da salvação, couraça da fé. Não saia sem a proteção. Tenha a couraça da fé. Ponha o capacete da salvação. Use as armaduras de um cristão. A palavra. As sandálias. Tome posse. É um tempo de guerra espiritual. Mas o Senhor está contigo. O Senhor te guarda. O Senhor te liberta. Senhor, meu Pai. Senhor, toma, Senhor, a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Senhor, nos ensine a orar, nos ensine a te buscar. Senhor, não nos deixe, Senhor, dormindo como os demais. Senhor, que nós estejamos atentos, Pai, ao tudo que está acontecendo, mas não venhamos nos amedrontar, porque Tu és a nossa salvação, Tu és o nosso escudo, Tu és o nosso broquel. Senhor, guarda os seus, Senhor, em um lugar onde o inimigo não os enxergue, onde o inimigo não possa atacá-los. Guarda, Senhor, a casa dos Teus servos, das Tuas servas. Guarda, Senhor, livra de todo mal. Senhor, eu ministro bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Senhor, nessa noite eu ministro a bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção da saúde e a bênção da prosperidade, em nome de Jesus. Amém.